Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Genética Geral, do curso de graduação em Zootecnia. Nessa aula, nós falaremos sobre interações gênicas. Recapitulando, na nossa aula passada, nós vimos o estudo do cruzamento de duas características simultaneamente. Nós também vimos a elaboração de hipóteses que pudessem explicar os números que estavam sendo obtidos por Mendel em seu experimento. Também realizamos testes de proporções gênicas para verificar se a hipótese elaborada por Mendel era verdadeira. E por último, verificamos que sim, a hipótese poderia ser mantida, não foi rejeitada e as características segregavam de forma independente. Quando fizermos a aula de mapeamento e cromossomos, veremos que não é sempre que isso ocorre. A segunda lei de Mendel, que é o que a gente viu na aula passada sobre segregação independente, ele constatou isso porque ele trabalhou com características que estavam em cromossomos distintos. Nós vamos ver em aulas futuras que características diferentes, governadas por genes distintos, mas que estão no mesmo cromossomo, podem ter uma proporção diferente na hora de segregação. E a segregação não vai ser independente. Ela vai depender da distância dos genes dentro do cromossomo, porque quando houver crossing over entre cromossomos homólogos, vai haver recombinação entre formas gênicas que antes não ocorriam em conjunto. E aí vai sim ocorrer uma certa segregação, mas ela não vai ser na mesma intensidade que a segregação independente. Essa intensidade com que vai ocorrer recombinação, ela vai depender da distância desses genes dentro do cromossomo, que está relacionado com a probabilidade de ocorrer crossing over entre eles. Mais recentemente, existem outras medidas melhores do que essa, que estão relacionadas ao sequenciamento e a distância em número de pares de base. Mas vamos com calma. Uma hora a gente chega lá. Por enquanto, vamos caminhando, seguindo um pouco a história e as descobertas para aprendermos. Na aula de hoje, nós veremos diferentes tipos de interações gênicas. Interações gênicas são situações em que os fenótipos são determinados por mais de um gene. Então, ao invés da gente ter aquela situação que a gente está acostumada nas aulas anteriores, de ter as possibilidades azinho, azinho, azão, azinho e azão, azão, na aula de hoje nós veremos possibilidades de mais fenótipos. Aqui a gente tinha o quê? Esses daqui davam um fenótipo dominante e esse o fenótipo recessivo. Ou então a gente tinha um fenótipo recessivo, um fenótipo intermediário e um outro fenótipo. Então podia ser, no caso, uma dominância parcial ou podia ser também até uma ausência de dominância, esse aqui ser intermediário. E poderia ser uma codominância, esse aqui do meio, ele apresentar as características que são expressas nesse indivíduo e também as que são expressas nesse indivíduo. Na aula de hoje, o que a gente vai ver é a situação em que a gente tem mais de um gene associado à característica. Então a gente passa a ter mais possibilidades. Pensando em dominância completa, a gente teria azão traço, Bzão traço, então dois genes, expressando, por exemplo, uma característica. A gente poderia ter azão traço e Bzinho, Bzinho, expressando outro fenótipo. E poderia ter azinho, azinho, Bzão traço, expressando um terceiro fenótipo.
e Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, expressando um quarto fenótipo. Sendo que outras possibilidades poderiam ocorrer. Eu poderia ter esses 2 genes, mas apenas 3 fenótipos também. Eu poderia ter, quando ocorre Azinho, Azinho, sempre ocorrer um único fenótipo. E aqui eu tenho um outro fenótipo e outro fenótipo. Então a gente vai ver nessa aula que existem várias possibilidades, né? A biologia, ela sempre nos surpreende. Vamos à prática então. Após a redescoberta dos trabalhos de Mendel, diversas características começaram a ser testadas para se entender melhor os padrões de herança, seja em plantas ou até mesmo em animais. Alguns desses pesquisadores mais famosos foram o William Bitson e o Reginald Pune, que realizaram diversos experimentos com características fenotípicas herdáveis em aves, como por exemplo o tipo da crista. Então, nos próximos slides, a gente vai utilizar alguns dos valores obtidos, em alguns desses experimentos desses 2 autores, para tentar elaborar e testar hipóteses sobre o padrão de herança do tipo crista em frangos. Isso vai nos ajudar a entender o conteúdo proposto para essa aula. Então a gente vai elaborar não só hipóteses verdadeiras, como vamos elaborar também hipóteses erradas, para a gente entender como que funciona o mecanismo, a descoberta, como que funciona a pesquisa, certo? E para fixar melhor também por que o correto, a hipótese que é aceita está correta e porque poderiam existir outras hipóteses e como que testar e descobrir se essas outras hipóteses estão corretas ou não. E a gente vai testar uma hipótese falsa também. Eu vou começar com alguns cruzamentos mais simples, os quais eu não vou mostrar o teste e nem vou elaborar hipóteses, eu só vou mostrar como fato já o resultado. Por quê? Porque esses mais simples, considerando apenas um fator por vez, a gente já realizou nas aulas anteriores. Então agora a gente vai mostrar isso como fato e a partir disso a gente vai construir um novo conhecimento que a gente precisa, os novos testes que a gente quer compreender e aprimorar nossos conhecimentos nessa aula. Então, o primeiro aqui, ó, que eu vou mostrar como fato é se cruzarmos o que? Uma população pura com crista rosa com uma outra população pura com crista simples, os animais que vão nascer são 100% crista rosa. E se a gente cruzar esses animais, que vão ser o que? Heterozigotos, 75% nascem com crista rosa e 25% nascem com crista simples. E não exatamente esses valores, mas vão o quê? Valores próximos que quando a gente fez o teste, por exemplo, não encontrou diferença significativa. Então a gente considerou que a hipótese era verdadeira. Qual a hipótese? A hipótese que a gente está assumindo aqui é que a gente tem uma característica dominante. Geralmente aqui ó, a gente ia chamar de Szão, Szão, e essa Szinho, Szinho. Só que eu não vou usar o S e depois vocês vão entender por quê, certo? Então aqui eu vou usar Rzão, Rzão, e aqui eu vou usar Szinho, tá? Szinho, Szinho. Então os animais heterozigotos eram Rzão, Szinho. Depois vocês vão entender por que eu estou fazendo dessa forma. E aqui, ó, quando a gente cruzava esses animais, Rzão, Szinho, com Rzão, Szinho, então aqui a gente tinha a parte dos machos, os gametas masculinos, os gametas femininos. Então Rzão com Rzão dava o quê? Crista rosa. Rzão com Szinho, também crista rosa. Rzão com Szinho, também crista rosa. E Szinho com Szinho, crista simples. Então a gente tinha o quê? 3/4, que é 75% de crista rosa,
e 1/4 de crista simples. Então, os valores observados eram tão próximos disso que quando a gente fez a análise estatística, o Q quadrado foi menor do que o Q quadrado tabelado. Então, o que a gente calculou foi menor que o tabelado. A gente não rejeitou H0 e considerou que essa hipótese aqui era verdadeira, certo? Mais um caso aqui em que a gente vai considerar as informações, vai apresentar como que teria sido feito o teste, mas não vamos usar valores e performar o teste, fazer o calculado, olhar na tabela, comparar e tudo mais. Por quê? A gente já fez isso nas aulas anteriores. Se a gente fizer de novo aqui, vai delongar demais essa aula e a gente não vai entrar no conteúdo que a gente precisa. Então, se a gente pegar uma população pura de aves com crista do tipo ervilha e cruzar com outra que é pura, com aves do tipo de crista simples, 100% estava nascendo com crista ervilha, certo? Se a gente cruzar de novo esses novos indivíduos heterozigotos, né? Então estava dando o quê? 75% na F2, ó, com crista ervilha e 25% com crista simples. Então aqui a gente tem crista ervilha e aqui crista simples. Olha que interessante, nesse a gente repetiu o crista simples, mas mudou, trocou a população de crista rosa por uma população de crista ervilha. E de novo, a crista simples é dominada pela outra característica, né? Então, de novo, nós não vamos usar o S para representar, por quê? Né? O S maiúsculo aqui, ó, como se fosse ó, esse dominante, e esse aqui, ó, essezinho recessivo. Eu não vou usar porque a gente já viu que... então eu não poderia usar esse escisão também para a crista rosa. Então, para não confundir, eu vou usar esão, já que eu estou tendo duas características que se expressam de forma dominante sobre a crista simples, né? Então, tanto a crista ervilha quanto a crista rosa. Então, como tem duas dominâncias, não ficava bem eu representar as duas com o mesmo S maiúsculo. Então, eu vou usar o Ezão. E aqui eu vou continuar com esse zinho. Por que eu não vou usar o Ezinho? Porque, para mim depois também lembrar que o Szinho é o mesmo da população do slide anterior, né? Então, o que vai gerar aqui, ó? Ezão, Szinho. Se eu cruzar com outros indivíduos heterozigotos, iguais a eles, o que vai acontecer? Vai segregar, né? Como que vai segregar? Então, eu vou ter aqui, ó. Aqui vão pôr o macho, gameto masculino, aqui os gametos femininos. Então, se eu tenho um heterozigoto cruzando com heterozigoto, então vamos montar o quadro aqui para ver o que vai ser formado. Vai formar Ezão, 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 Ezão. Vai ter o quê? Crista ervilha, o mesmo aqui, ó. Ezão, Ezinho, também é crista ervilha. Quer dizer, Szinho, né? Desculpem. Ezão, Szinho, também crista ervilha. E Szinho, por fim, que é a crista simples, né? Isso aqui, ó. Então eu tenho aqui 1, 2, 3 ervilhas e um simples. Eu tenho 25% de simples e 75% de crista ervilha. Então o esperado é 3/4 e 1/4. Então se eu pegasse os valores observados, calculasse o Q quadrado e depois comparasse com o Q quadrado tabelado, então eu obteria um Q quadrado calculado menor que o tabelado. Eu não rejeitaria H0, então eu poderia considerar que isso é verdadeira. Então eu estou assumindo que isso tudo já foi feito, certo? Então isso tudo já foi feito por alguém. Então por que a gente vai fazer hoje de novo? Porque não vai dar tempo. Aí vamos para uma situação mais complicada agora. Agora a gente vai tentar complicar um pouco mais. Por quê? Agora a gente removeu o tipo simples e vamos tentar cruzar o quê? O tipo ervilha com o tipo rosa e ver o que acontece. Então, se a gente sabe que o caractere do tipo ervilha é dominante sobre o tipo simples, mas também sabe que o caractere que determina a crista do tipo rosa é dominante sobre o que determina
a crista do tipo simples, o que ocorre se a gente cruzar populações puras com crista rosa com populações de crista ervilha puras. Então, se a gente cruzar aqui, ó, ervilha com rosa, o que vai acontecer? Então, o que a gente esperava? Será que um é dominante sobre o outro? Né? Então, a gente poderia ter, pensa assim, ó, será que não poderia ser, já adiantando, não é. Será que não poderia ser um gene multialélico, ou seja, multialelismo? No mesmo locus, eu posso ter 3 formas alélicas diferentes, porque eu não falei com vocês em aulas passadas que eu podia ter azão, mas tem vezes em que ocorrem mutações e no mesmo loco passa a ter A1, A2 e A3, porque não dava para mim apresentar só com azãozinho. Por que não dá para apresentar só com azãozinho? Porque agora eu passo a ter, em vez de 2 formas, eu passo a ter 1, 2, 3 formas. Poderia ser, já vou adiantar que não é, mas vamos pensar nessa possibilidade e testá-la também, né? Então, mas aí o que acontece? Quando cruza os dois, estava gerando um novo tipo de indivíduo. Ó. Um indivíduo com a crista do tipo quê? Nós. Então, não são mais 3 fenótipos. São agora 4 fenótipos diferentes. Mas será que eu não poderia ter A1, A2 e A3? Certo? Sendo que esse aqui é dominante sobre esse é dominante sobre esse, e esses dois apresentam uma combinação que não é dominância. Então, eu poderia ter o A1, A2 nós, A1, A1 ou A1 traço, né? Também não pode ser traço, porque se tiver A2, A1, A1 ou A1, A3, ser nós, não, ser ervilha, e A2, A3 ou A2, A2, ser rosa, e A3, A3, ser o simples. Existe a possibilidade de ocorrer? Poder ocorrer, até poderia ocorrer, mas não é o caso aqui, tá? A gente vai chegar lá ainda. Mas vamos testar isso também. Como que a gente vai testar? A gente vai cruzar populações puras de crista ervilha com puras de crista rosa. Nasceu o quê? 100% com crista nós. Se a gente já tinha usado aqui para ezão, vamos continuar com ele. Ó. E aqui a gente tinha usado para Rzão, Rzão. Nesse caso, se a gente considerasse que fosse formas alérgicas diferentes do mesmo locus, então a gente deveria chamar isso aqui de quê? De Rzão, Rzão, ou Ezão, Rzão. E aqui também, ó, Rzão, Rzão. Nesse caso, a gente poderia pôr aqui ó, os gametas, ó, R, Ezão, Rzão e Ezão. O que ia aparecer aqui embaixo? Ia aparecer Rzão, Rzão, 25%, que seriam o quê? Crista rosa, 25% com crista ervilha e 50% iam ter crista nós. Essa proporção está aqui riscada. Ó. Por que ela está riscada? Porque quando foi feito isso, apareceu aproximadamente 1 sobre 16 de volta do tipo de crista simples. Então não preciso nem fazer o teste, porque está aparecendo um fenótipo que, na minha hipótese, ele não poderia aparecer. Então esse teste, pensando nessa possibilidade, eu já sei que eu já posso rejeitar isso aqui. Ó. Isso aqui está tudo errado. Ó. Não é isso que está ocorrendo aqui, certo? Então é algo diferente que pode estar ocorrendo. E a gente vai ter que descobrir o que é. E vamos ter que pensar em uma outra hipótese. Né? Então, já que não é o único gene que governa essa característica, multialérico, vamos pensar na possibilidade que, na verdade, essa característica é governada por 2 genes. Certo? Então, na verdade, em vez de eu ter o gene eu ter exão, ter o gene E barra R barra Szinho, não. Eu vou pensar que era essa possibilidade de um gene, eu vou pensar na possibilidade de 2 genes. Então eu tenho o Rzão barra Rzinho, um gene, e o Ezão barra Zinho, outro gene.
e aí a gente vai elaborar a partir dessa hipótese e realizar os testes e ver se ela vai ser aceita ou rejeitada. Nós vamos fazer uma pausa e depois a gente volta numa segunda parte resolvendo. Mas enquanto isso, enquanto você não procura a segunda parte para dar o play, você pode ir raciocinando aí como que você planejaria, como você testaria se dois genes podem responder essa questão. Como você elaboraria uma hipótese considerando que dois genes influenciam a expressão dessas características.